Olá, tudo bem com você? Enfim, nós chegamos à nossa última aula da playlist de noções de lógica. Nosso capítulo 10, Como negar proposições. Na aula número 2, nós vimos que com este sinal nós conseguimos negar proposições. Também nós vimos que uma proposição, quando tem este sinal de negação, ela altera o seu valor lógico. Ou seja, se P é verdadeiro, se nós negamos P, o valor desta proposição vai ser falso. Na aula de hoje, nós veremos como negar proposições mais complexas. Veremos primeiro a negação de uma conjunção. Negação de uma conjunção. Como faremos isso? Vamos ver o seguinte exemplo. Nós temos que a proposição P é A diferente de zero. E temos que a proposição Q é B diferente de zero. Ok? E temos a seguinte proposição: P e Q. Como vai ficar essa proposição? Vai ficar A diferente de zero e B diferente de zero. Se nós negarmos essa proposição, como que vamos escrever essa notação? Bem simples. A negação de P e Q. Escrevendo essa proposição, vai ficar da seguinte forma: A é igual a zero, certo? Ou B é igual a zero. Ok? Segundo a regra nós temos o seguinte, que, deixa eu utilizar uma outra cor aqui, para a gente escrever a regrinha da negação da conjunção. Vamos abrir um quadro aqui do lado e vamos escrever aqui. A negação da conjunção, como que funciona essa regrinha? Nós temos aqui a negação de P e Q. Ela é equivalente, lembrando do sinal de equivalente, a negação de P ou a negação de Q. Ok? Essa é a regrinha que a gente utiliza para negação de uma conjunção. Isso funciona para todos os casos. Tudo bem? Bom, agora nós veremos a negação de uma disjunção. Negação de uma disjunção. Assim como no exemplo anterior, onde nós tínhamos uma regra para a negação da disjunção, nesse caso também há uma regrinha bem simples, que a gente vai escrever assim: a negação da disjunção P ou Q é equivalente a negação de P e a negação de Q. Ok? Essa é a nossa regra que nós utilizaremos para os casos de disjunção. Na prática, vamos ver como isso funciona utilizando o mesmo exemplo anterior. Nós temos que a proposição P ela é escrita por A é igual a zero e que a proposição Q é A, ou melhor, é B igual a zero. A
a disjunção dessa proposição vai ficar assim: P ou Q. Então, nós escrevemos que A é igual a 0 ou B é igual a 0. Ok? Negando essa disjunção, nós escrevemos assim: a negação de P ou Q vai ficar que A é diferente de 0 e B é diferente de 0. Tudo bem? Muito fácil, né? Agora nós veremos como negar um condicional simples. Negação de um condicional simples. Antes de irmos aos exemplos, vamos escrever aqui como que funciona a regra para a gente conseguir negar um condicional simples. Vamos pensar na seguinte proposição: a negação de P, o sinal de C, então, proposição Q, é equivalente a P e negação de Q. Essa é a nossa regra, tá? Toda vez que nós tivermos uma negação de um condicional simples do tipo se P, então Q, isso é equivalente a P, permanece verdadeiro, colocamos o conectivo e a negação de Q. Bem, vamos usar alguns exemplos para a gente ver isso de uma forma um pouco mais clara. Então, nós temos, vamos pensar na proposição P, que diz que o número 2 pertence ao conjunto dos números inteiros. E a proposição Q, que nos diz que o 2 pertence ao conjunto dos números racionais. Okay? Então, nós temos que P, se P, então Q, como que vai ficar isso? Um condicional simples. Nós temos que se 2 pertence ao conjunto dos números inteiros, então 2 pertence ao conjunto dos números racionais. Tudo bem? Agora nós vamos à negação desse condicional simples, que vai ficar a negação de P, se P, então Q. Como vamos escrever isso? O P vai permanecer a mesma coisa, então vai ficar 2 pertence ao conjunto dos números inteiros. E a negação de 2 pertence ao conjunto dos números racionais. Como que fica? Fica 2 não pertence ao conjunto dos números racionais. Certo? Vamos a mais um exemplo. A proposição P, que diz que o número 5 ao quadrado é igual a menos 5, dentro de parênteses, ao quadrado. E a proposição Q, que nos diz que 5 é igual a menos 5. Certo? Então, vamos lá. P, se P, então Q. Vamos escrever isso. Se
5 igual ao quadrado é igual a menos 5 ao quadrado, então 5 é igual a menos 5. Tudo bem? Vamos negar essa proposição, negando uma condicional simples. Como que nós vamos negar isso? A primeira proposição permanece verdadeira, permanece a mesma, então vai ficar 5 ao quadrado é igual a menos 5, todo mundo dentro do parênteses, ao quadrado. E o condicional não, o conectivo e a negação dessa proposição. E 5 é o que? Diferente de menos 5. Tudo bem? Muito fácil a negação de um condicional simples. Agora, para terminar a nossa aula, nós vamos falar sobre a negação de proposições quantificadas. Negação de proposições quantificadas. Lembrando dos quantificadores, como que nós vamos negar uma proposição que os utiliza? Então vamos lembrar aqui, nós temos um quantificador para todo x tal que nós temos uma proposição P em relação a esse x que está sendo quantificado, ok? Como que nós vamos negar essa proposição? Nós vamos negar de uma forma bem simples. Vamos substituir o quantificador para todo pelo quantificador existencial existe 1. Ok? Então vai ficar assim. Existe um x tal que... Agora nós vamos negar a proposição de x. A negação da proposição de x. Tudo bem? Muito fácil, né? Como que nós vamos negar o quantificador existencial? Nós temos aqui o quantificador universal. Vamos negar o quantificador existencial. Então existe um x e a proposição desse x. Como nós vamos negar essa proposição? Da mesma forma que nós fizemos com a proposição anterior. Negando essa proposição, vai ficar para todo x tal que a negação da proposição desse x. Tudo bem? Vamos ver alguns exemplos utilizando uma notação numérica. Então nós temos aqui para todo x tal que x mais 3 é igual a 5. Como que nós vamos negar essa proposição? Vamos negar essa proposição, vai ficar, existe um x tal que x mais 3 é diferente de 5. Ok? Agora vamos tentar um outro exemplo. Vamos ver aqui. Vamos fazer um exemplo para o quantificador existencial. Vamos ver aqui. Existe um x tal que x é igual a x. Vamos negar essa proposição. Vai ficar para todo x
tal que x, negando essa proposição, é diferente de x. Muito fácil, não é mesmo? Bom, pessoal, chegamos ao fim do nosso curso de noções de lógica. Espero que tenham gostado e até a nossa próxima aula.